Olá pessoal, o sommelier Sérgio Pires, presidente da ABSDF, está fazendo uns vídeos bem legais sobre temas ligados ao vinho e postando num grupo de degustação. Ele gentilmente me convidou também para falar sobre algum tema ligado ao vinho. Eu escolhi o tema de vinhos de guarda e vinhos que saem da vinícola já prontos para serem consumidos, que eu vou chamar aqui, para simplificar, de vinhos prontos. Aí vem aquela pergunta, o que é melhor, um vinho de guarda ou um vinho pronto? Então vamos fazer uma analogia aqui com um tema fora do mundo do vinho. O que é melhor, um avião ou um bom carro de passeio? Então depende. Se você precisa levar seus filhos para a escola todos os dias, sair da sua casa e ir até a escola dos seus filhos, um bom carro de passeio é melhor que um avião. Agora, se você quer ir para a Europa, o carro de passeio não vai ser útil e o avião vai ser indispensável. Então, o vinho pronto e o vinho de guarda, eles têm cada um seu momento, seu objetivo. Depende do que você está esperando naquele momento. Atualmente, a grande maioria dos vinhos produzidos são vinhos prontos para serem consumidos, porque existe uma necessidade de consumo muito maior desse tipo de vinho do que dos vinhos de guarda. E o que caracteriza um vinho de guarda, um vinho pronto? Vamos falar primeiro do vinho de guarda, que depois fica fácil de entender o conceito de vinho pronto. O vinho de guarda é aquele vinho que tem a capacidade de passar por um longo período de tempo sem perder as suas principais qualidades e ainda com algum ganho evolutivo em alguns aspectos sensoriais que ele vai proporcionar para o consumidor. E para um vinho ter essa capacidade de envelhecer dentro da garrafa sem se tornar um vinho ruim, decrépito, degradado, ele precisa de alguns elementos estruturais que, sob o ponto de vista organolético sensorial, quer dizer, aqueles aspectos que podem ser sentidos com o nosso organismo, sem a necessidade de um laboratório para fazer levantamento da composição química daquele vinho ao longo do tempo, esses elementos são fundamentais e sempre vão existir alguns desses elementos naqueles vinhos propícios à guarda, propícios à melhoria com o passar do tempo. Sob o ponto de vista organolético sensorial, quer dizer, aqueles aspectos que podem ser sentidos com o nosso organismo, sem a necessidade de um laboratório para fazer levantamento da composição química daquele vinho ao longo do tempo, esses elementos são fundamentais e sempre vão existir alguns desses elementos naqueles vinhos propícios à guarda, propícios à melhoria com o passar do tempo. Então, desses elementos estruturais, a gente tem, vou listar primeiro, claro que todos os vinhos não vão ter todos esses elementos, mas alguns deles vão ter que estar presentes para que o vinho tenha essa capacidade de evolução, de suportar uma passagem pelo tempo e ainda com uma evolução positiva. Então esses elementos são o açúcar residual, a acidez, os taninos, o álcool, o corpo, e também a sua aromaticidade. Ela tem que suportar também, continuando agradável ou até melhorando com o passar do tempo, dentro dessa transformação molecular que o vinho vai sofrer ao longo do tempo dentro da garrafa. O açúcar residual, ele é, como diz o nome, aquele açúcar que ficou do suco da uva e que foi transformado em álcool, uma parte daquele açúcar permaneceu no vinho. Ele não foi completamente transformado em álcool. Isso se presta para vinhos doces, vinhos de sobremesa, e os vinhos de qualidade têm justamente isso, um açúcar que era presente no mosto, ou seja, no suco da uva anterior à fermentação, e que permaneceu lá, não foi completamente transformado em álcool. Aqueles vinhos que têm o açúcar adicionado após a fermentação não são
definitivamente não são vinhos de qualidade. Então, desses vinhos que são vinhos doces, grandes vinhos de qualidade, que são vinhos de sobremesa, vinhos doces, que se prestam para oportunidade, seja sobremesa, aperitivo, ou para serem bebidos normalmente fora da refeição, porque o vinho muito doce tem uma dificuldade de harmonizar com pratos salgados, mas eles são vinhos de grande longevidade. A gente tem vinhos de sobremesa, os mais famosos aí, Tokai, Sauternes, que já foram abertos com 100 anos de idade, vinhos de Portugal também, vinhos de sobremesa de Portugal, abertos com um século, e que estavam em ótimas condições sensoriais para serem ainda bebidos. O açúcar residual é um grande conservante. Só que a grande maioria dos vinhos que nós bebemos, não, antes disso, para que ele tenha ainda uma agradabilidade ao paladar, ele precisa ter um desses outros aspectos presentes, que é a acidez. Um vinho muito doce sem acidez se torna um vinho demasiadamente enjoativo. Então, no caso dos vinhos que têm açúcar residual, a acidez também é um outro elemento estrutural importante para que ele possa ser um vinho de guarda. Só que a grande maioria dos vinhos que a gente consome são vinhos secos. E esses vinhos secos, então, não vão ter o açúcar residual, mas é importante que esses outros elementos estruturais que agregam capacidade de envelhecimento com qualidade ao vinho estejam presentes. Então nós vamos ter ali a acidez, um elemento importante, porque com o passar do tempo essa acidez ela vai tendendo a se neutralizar, tendendo a decair, e um vinho sem acidez se torna um vinho, mesmo que não seja doce, ele se torna um vinho enjoativo, um vinho chato, que passa reto na boca, passa reto no paladar, e não proporciona experiências agradáveis. Além disso, a acidez é um grande componente de harmonização do vinho com a comida, facilita muito. Então é importante ter uma acidez presente para que esse vinho possa envelhecer com qualidade. O teor alcoólico, ele é importante, e aí os enólogos têm uma dificuldade de fazer um vinho com alto teor alcoólico, mantendo a acidez, porque o açúcar da uva vai aumentando à medida que a uva amadurece, mas em contrapartida a acidez vai decaindo enquanto o açúcar vai subindo. Então o enólogo se depara com a necessidade de escolher um momento ideal em que ele tem uma quantidade de açúcar suficiente para fazer um vinho com um teor alcoólico também suficiente para que esse vinho seja um vinho de tempo de envelhecimento, e ao mesmo tempo ele não pode ter perdido toda a sua acidez. Então essas uvas têm que ter passado por um período de amadurecimento muito correto, muito adequado. Ela não pode ter amadurecido muito rápido, tem que ter um amadurecimento mais lento, para que ela não perca a acidez. E além disso, vamos falar já do próximo elemento, que são os taninos, que são também um elemento fenólico presente nas uvas, e cuja extração, quando feita sem que a uva esteja perfeitamente madura, sob o ponto de vista fenólico, ele também vai extrair taninos que são desagradáveis, que são agressivos e que trazem aromas desagradáveis para o vinho. Então, para que esses taninos estejam maduros também é preciso de tempo, e aí é aquele desafio, precisa do açúcar, precisa do tanino amadurecido, mas a acidez não pode ter decaído. Então são condições de envelhecimento bastante especiais. E o corpo, que é aquela sensação de preenchimento de boca que o vinho traz, e que é uma soma da presença desses elementos estruturais, como o açúcar, os taninos, o glicerol também é um elemento presente no vinho que traz uma sensação de untuosidade, traz uma sensação de corpo, e todos esses elementos, para serem extraídos, precisam de um processo de extração no qual as uvas estejam especialmente numa condição qualitativa muito boa, para que esses elementos possam ser extraídos em grande quantidade, fazer um vinho com todos esses elementos estruturais para o envelhecimento, e ao mesmo tempo ele seja um vinho agradável. Ele não pode, esses elementos se extraídos quando a uva não está perfeita, eles vão trazer uma série de aspectos sensoriais muito desagradáveis, muito desequilibrados. Então os vinhos de guarda, eles não são vinhos simples de serem feitos, eles são vinhos que precisam de condições bastante especiais. E os vinhos prontos, então, são vinhos ruins, são vinhos que não eram... E
Os vinhos prontos, então, são vinhos ruins? São vinhos que não eram especiais, que as uvas estavam ruins? Não. Simplesmente eles são vinhos que permitem uma condição de elaboração em que as uvas estão boas, estão sãs, estão com uma boa maturidade, e essa extração desses elementos estruturais, seja açúcar residual, se for o caso do vinho ser doce ou não, mas também os elementos de acidez, tanino, álcool, corpo, eles têm que ser equilibrados, eles não precisam estar na mesma intensidade para irem suportando um envelhecimento e um decaimento lento ao longo do tempo, mas eles têm que estar presentes, equilibrados em harmonia, para fazer ótimos vinhos que você compra, vinhos jovens, prontos, que você compra e que vai ter uma qualidade aromática, uma qualidade de equilíbrio gustativo, de paladar, e que vai trazer sensações muito prazerosas também para o consumidor, sem a necessidade de esperar 10, 15, 20 anos. Então os vinhos prontos, eles não são um defeito em relação aos vinhos de guarda, que são vinhos, por óbvio, feitos em condições muito especiais. Eles são, ao contrário, os vinhos prontos, eles são uma evolução da enologia, que trouxe a possibilidade da gente comprar vinhos que foram produzidos recentemente e consumir esses vinhos com boa sensação de qualidade, de prazer, de simplicidade, que pode estar presente e ser muito agradável nos vinhos que a gente consome no dia a dia. Agora, mais do que tudo isso que eu falei, o que determina aquele vinho ideal para cada momento é o gosto de cada consumidor, né? Ele que deve ser o mandatário. Se o consumidor gosta de comprar um vinho que seria adequado para a guarda e tomar aquele vinho ainda jovem, porque ele gosta de sentir aqueles elementos intensos todos muito presentes, é o desejo do consumidor e ele tem todo o direito de fazer isso. E se tem consumidor que gosta de comprar um vinho jovem e guardar ele por muito tempo e tomar ele depois de algum tempo, também vale o desejo e a vontade soberana de cada consumidor. Agora, você pode aproveitar que os enólogos trabalharam duramente para fazer cada um desses tipos de vinho e tomar cada um deles no seu momento, consumir tranquilamente, com bastante prazer, vinhos jovens feitos recentemente e ter as suas garrafinhas de vinhos de guarda guardados para aquele momento especial, para aquela refeição que exige um vinho mais intenso, mais elaborado, mais complexo, e você ter seu vinho de guarda que já estava lá há 10, 15 anos guardadinho, ou comprou um vinho que estava guardado há muito tempo, comprou um vinho já amadurecido, um vinho já envelhecido, e você pode fazer também o seu consumo. Então isso, pessoal, depois a gente pode fazer outros vídeos. Obrigado ao Sérgio pelo convite, espero que gostem do nosso bate-papo.